boa noite. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um encontro do nosso canal Teologia Hoje. Que bom que você separou um tempo para estar conosco em mais uma noite de bate-papo, de um bom café. Que bom que você tem sido essa presença contínua no nosso canal, nesse espaço de conversa entre amigos. Como temos dito, tem sido uma proposta de reflexão e um convite à amizade. Teologia se faz nesse ambiente de amizade, de fraternidade. É isso que a gente quer construir juntos aqui. Como temos feito em todos os nossos programas, eu queria pedir que você, por favor, caso você não seja ainda assinante do nosso canal, assine. E se você entende que o conteúdo desse canal tem sido relevante para você, tem gente que poderá de alguma forma ser alcançada por essa contribuição, compartilhe com seus amigos. Hoje, quinta-feira, é mais uma edição do nosso 50 Minutos de Teologia. 50 Minutos de Teologia é um programa dentro do nosso canal Teologia Hoje e tem sido esse espaço de conversa. Nós não pretendemos aqui ser a resposta certa, termos as respostas absolutas de nada. A gente não pretende, não quer aqui também discutir com quem quer que seja, no sentido de que é melhor a se fazer, propor o caminho que seja como única opção. Não, a gente quer aqui oferecer um debate, uma conversa de qualidade, para que você possa ter ferramentas para reflexão, para ajudar você na sua caminhada. Esse é o 50 Minutos de Teologia. Pegue a sua xícara, venha tomar um café com a gente. Eu quero começar essa noite com um poema do escritor africano Mia Couto. O nome desse poema é Avesso Bíblico e diz assim: no início já havia tudo, mas Deus era cego e perante tanto tudo o que ele viu foi o nada. Deus tocou a água e acreditou ter criado o oceano, tocou o chão e pensou que a terra nascia sob os seus pés. E quando a si mesmo se tocou, ele se achou o centro do universo e se julgou divino. Nós temos mais um tema para essa noite, que é Palavra de Deus e Palavra dos Homens. E a gente tem alegria para a conversa dessa noite contar com a presença do Dr. Antônio Carlos Melo Magalhães. Ele é conhecido pelos amigos como Tom, tem estudos em filosofia, literatura e teologia. Ele tem o seu doutorado em teologia pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, pós-doutorados na Universidade Federal de Santa Catarina e também na Universidade de Hamburgo, pós-doutorado em Ciências da Religião na Universidade Federal de Juiz de Fora e é professor atualmente do mestrado e doutorado em literatura e interculturalidade. É isso mesmo, interculturalidade do Departamento de Filosofia na Universidade da Paraíba. Para conversar sobre essas questões, eu tenho a alegria de convidar para mais um café de 50 Minutos de Teologia, professor Antônio Carlos. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Eu queria também cumprimentar a todos, né? Eu estou vendo que algumas pessoas conhecidas, amigas, aí por um ato de generosidade vêm me assistir, né? E eu fico feliz de tê-las, né? Aqui, nesse ambiente novo também para mim, que é cada vez menos virtual e cada vez mais real no cotidiano. Então, é muito prazer de encontrar vocês. Pessoas que eu tenho conhecido recentemente, que têm lido alguns textos que eu tenho escrito, né? Também estão aparecendo e, enfim, agradecer a todas as pessoas também, aquelas que não me conhecem ainda, né? E espero ter um bom tempo aqui com vocês. Eu disse ao Joás o seguinte: eu só vou pedir para ele filtrar e deixar só as perguntas mais fáceis passarem depois, tá? Ok, professor. Então, a nossa provocação para hoje, a partir, né, fomos inspirados aí pelo texto do Calbart, que tem um dos seus livros que em português tem esse título, e eu queria que você começasse as suas primeiras considerações a partir desse tema, colocando para a gente dessa realidade de pensar dessa porção humana de Deus, né, a partir do que nós lemos aqui no poema do Mia Couto, na porção divina também do ser humano. Veja, é claro que toda
toda questão ela abre possibilidades, né, da gente encontrar respostas, seja na nossa trajetória pessoal, no mundo das nossas experiências e nas heranças hermenêuticas que nós temos, né, no caminhar da vida. Então, a resposta ou a reação que eu faço aqui no primeiro momento, né, pensando um pouco algumas dessas heranças hermenêuticas que apontam, eu diria, para uma tensão criativa com muita potência do dizer naquilo que foi chamado e é chamado até hoje como, por exemplo, Escritura Sagrada, ou Palavra de Deus, ou a Bíblia, né? Como você, vamos dizer, achar melhor nomear nesse momento essa tradição escriturística, uma tradição que desencadeia muitas outras, seguindo um pouco. Beleza? Tudo bem? É porque para mim congelou tudo um pouco. Mas enfim, retomando aqui a linha de pensamento, há um processo hermenêutico que é infindável em torno das sagradas escrituras, né? Os textos que nós chamamos sagrados, das escrituras. Ao que a gente pensa, o cânone nunca foi a interrupção do processo de escrita. Pelo contrário, é uma ampliação desse processo. Esses textos, vamos dizer, primeiros, porque se você escolhe é porque há outros livros, há outros textos. Então, quando a gente fala dessa relação palavra de Deus e palavra de nós humanos, né, seja em responsividade a essa palavra, seja também como busca autônoma por essa palavra, né, seja como um ato reativo ou mais criativo, eu diria, nós temos que nos ver dentro desse processo muito, muito amplo, muito complexo, muito rico, muito conflitivo, das escrituras sem fim. O ato de ler desencadeia sempre novos processos de atos de escrever. Então, eu colocaria primeiro, assim, para início da nossa conversa, antes de tentar mais preocupar com o limite de uma coisa e outra, para usar esse termo, que abarca vários estágios, né, vários momentos de experiência, de leitura e de escrita. Eu colocaria isso no início da nossa conversa. Ok, professor. A tradição cristã, ela é uma tradição ampla e riquíssima e tem variáveis, né? Mas eu queria que nós fizéssemos esse recorte nesse momento, a partir talvez daquela parte mais expressiva da tradição, não apenas quantitativamente, mas também pelo seu legado cronológico, que é a tradição cristã católica. E a gente está aí há mais de 50 anos do Concílio Vaticano II, e esse concílio, esse ajuntamento, gerou uma encíclica também importante, que tem sido, apesar de não ser das mais longas encíclicas, ela tem um conteúdo significativo para a nossa reflexão, né? Então, a Dei Verbum, que é a encíclica a qual eu me refiro, ela traz esses elementos da revelação como pressuposto fundamental para pensar o modo de Deus falar com as pessoas. E coloca também o lugar da sagrado, que eles chamam de sagrada tradição, e as sagradas escrituras. Eu queria que o senhor colocasse, a partir dessa perspectiva que dialoga com a consciência do que seria a revelação nesses termos, né? E pensar, então, como é que esses dois entes, né, a sagrada escritura e a sagrada tradição dialogam, tendo em vista que esse é um pensamento a partir do espaço da tradição cristã católica, né? Beleza. Então, Joás, meu querido e queridos aí ouvindo, né? Eu gosto sempre de dizer que eu gosto pode ser também de tentar responder de resposta a essa questão. Há dois planos para mim que a gente deveria levar em consideração quando falamos da ideia de revelação, né? A ideia da presença de Deus, do sagrado, do divino na vida das pessoas, das culturas, dos povos, dos textos, enfim.
há duas dimensões para mim que eu considero importantes, inclusive recorrendo a certos traços das narrativas bíblicas. E, claro, das narrativas bíblicas, como eu também as entendo dentro de uma hermenêutica que eu cada vez mais chamo de teológica e literária. Há, vamos dizer, aquelas manifestações que se tornam, eu diria, mensagens de evidenciação, né? Elas são manifestações muito emblemáticas, né? Muito incisivas, muito interpeladoras, né? E sobre elas você tem, então, só para recordar, né? Você tem, por exemplo, as mensagens em torno das manifestações de Deus, né? Na sarça ardente, nos montes, nos desertos, né? E entendam bem o conceito de evidenciação aqui, esqueçam qualquer tentativa de comprovação científica moderna com o que eu estou dizendo, né? Eu estou colocando aqui no âmbito da experiência de Deus na história, das pessoas e dos povos, né? Então, há esses momentos, eu diria, de evidenciação, né? Pela força daquilo que acontece, né? Pelo impacto. Mas uma coisa que a gente nunca pode esquecer, quer dizer, Deus, a figura de Deus na Bíblia é também uma figura surpreendente. Ele não só fala, vamos dizer, por esses caminhos da evidenciação que, de certa forma, pressupõe uma forma de crer, vamos dizer, né? Pressupõe já uma certa normatividade desse crer. Isso está lá também, né? Inquestionavelmente. E é isso que muitas vezes sustenta e sustentou povos, né? Grupos sociais, judeus e cristãos, em momentos de muito abandono e perseguição. O fato de muitas vezes as escrituras, vamos dizer, né? Então isso está lá, mas a gente não pode esquecer o outro aspecto que também está lá, né? E que está na tradição que lida com esse sagrado, com esse Deus, né? É o fator surpresa, né? Esse Deus, ele pode falar por vozes inesperadas, por lugares incomuns, né? Até por povos surpreendentes, por mensageiros não inicialmente convidados. Então, para mim, isso é importante manter, eu diria, uma serenidade. Pensamos numa teologia da revelação, eu diria, em certas pseudo-teologias muito apressadas em cercear, eu diria, a ação divina dentro de normatividades muito estreitas. Claro, as normatividades muito estreitas, elas podem até te dar uma certa segurança, né? Uma segurança para alguns desequilíbrios e inseguranças que as pessoas podem ter, mas ela também pode assumir uma atitude perversa, né? De não querer mais deixar, vamos dizer, que a experiência com Deus pode ser uma experiência surpreendente, aquela que de certa forma me tira do chão, né? Aquela que me tira da normatividade, aquela que me tira do lugar de conforto e me lança a outras jornadas, né? E aí, até aproveitando, porque você iniciou com combate, né? Eu diria que aí eu vou um pouco combate, né? Mas só até aí, tá? E de mais combate também dói, né? A ideia de Deus, ela não é somente a confirmação de algo, das crenças de uma instituição ou de uma questão pessoal, mas pode ser surpreendente. Mas beleza, acho que eu sempre me interrompo falando demais. Vamos pensando um pouquinho ainda a partir desse lugar da tradição cristã católica, que você usou uma palavra aí na sua fala, a palavra perversidade, e a gente ouve assim de relatos do passado em relação a uma aparente perversidade por parte da igreja em negar aos fiéis o acesso às escrituras. Claro que havia também o problema de você ter um número muito grande de iletrados, mas vamos pensar a partir desse lugar comum, dessa fala, onde a igreja, de alguma forma, enquanto instituição, perversamente negou o acesso aos textos. A tradição protestante, ela tem essa herança de ser, não é a precursora, a gente sabe que no rastro da tradição cristã, outros movimentos e tentativas de colocar o texto em língua vernácula, isso aconteceu, mas pensemos aqui, dando esse salto mesmo para o movimento
protestante, e a pergunta que eu proporia hoje é a seguinte, porque a ideia que se coloca é que a negação de acesso a esses textos era porque, de alguma forma, a instituição estava enganando as pessoas. E aí nós temos outro fenômeno hoje. O fenômeno hoje é de um número muito grande de pessoas que têm acesso ao texto, não apenas um número em relação àquele tempo, né, naturalmente o número de pessoas na humanidade cresceu, mas também a quantidade de textos e de possibilidade de acesso ao texto. E a gente percebe que muitas dessas pessoas agora estão sendo enganadas, se é que a gente pode usar essa expressão, com o texto em mãos. Então, assim, o que era mais perverso era a enganação, enquanto as pessoas não tinham acesso ao texto, ou a perversidade maior se dá nesse lugar onde as pessoas têm acesso ao texto e com o texto são enganadas. Beleza. A tua questão, ela me dá a oportunidade de seguir algumas veredas aí, tá? Que me interessam muito nas minhas leituras, né? Primeiro, eu acho que é importante a gente, vamos dizer, se despedir cada vez mais da ideia de que, vamos dizer, o medievo, eu sei que você não falou isso, mas, como eu disse, né, eu aproveito as perguntas para dizer aquilo que eu sempre quis dizer, né? Então, de que o medievo é sempre associado a esse lugar, né, de atraso, de obscurantismo, né? De perseguição, né, uma igreja que tinha todo mundo sob tutela e tudo mais. Mas muita calma, né, nessa visão protestante moderna do medievo. A gente não pode esquecer o seguinte: o cristianismo, como tal, ele já nasce plural, né? Nunca houve uma história do cristianismo, nem as locais, muito menos, obviamente, as universais, né? Nunca houve uma história que você pudesse ter somente homogeneidade, né? O cristianismo nasce plural e se desenvolve de forma plural. É claro que há, vamos dizer, cisões muito traumáticas na história, né? Mas eu diria, elas expressam um conjunto de caminhadas, né, e de experiências, assim como as pessoas traduzem essas experiências. Então eu tenho sempre muito receio de que a gente tenha uma visão muito dessa coisa de uma unidade, né? Como se ela tivesse existido em algum momento e depois se rompe isso quase como um pecado, né? Não, acho que a gente tem que ter a tranquilidade de lidar com a diversidade. Mas vamos à perversidade, porque as coisas perversas é que nos interessam, né? Então, a questão da perversidade por falta do texto, né, é um aspecto mesmo, né, que se dá em torno da escrita e da leitura. Quer dizer, e que tem a gente não tem condição de explorar uma parada para ler o texto. Isso está desde o início posto em muitas escolas hermenêuticas. Se você for até para o campo da filosofia, ainda no diálogo, né, você tinha o ensinamento para os mais chegados, né, e você tinha o discurso para os que são de fora, vamos dizer, para usar esse termo. Então, a perversidade acontece quando, eu diria, negar o direito a texto se torna uma política. Os governos autoritários sempre querem proibir textos, né? A história é repleta de exemplos disso. E a instituição religiosa, ela também muitas vezes cometeu essa perversidade. Ela não só teve um cuidado hermenêutico, mas ela, no fundo, transformou o livro num instrumento de poder. Porque só um grupo pequeno, em alguns casos, né, teria o direito de dizer qual era a verdade que o texto guardava. Então, nesse sentido, claro, a reforma protestante ela é de fato uma reforma importante e está nesses auspícios da modernidade, acesso ao texto, a liberdade de interpretação, etc. Mas não podemos esquecer, né, que lendo ou não lendo, nós podemos estar sob o manto da perversidade. Perversidade que ser cultivada dentro do âmbito da religião, mas que também
está aí, não é? Na cultura, na sociedade. E que isso também pode ter um papel importante nas práticas religiosas perversas, né? Claro, né? As instituições sempre têm necessidade de controle, certo? Sejam elas mais liberais, mais abertas, mais conservadoras, mas se há uma questão sociológica na sociologia das instituições, é que elas vivem para se reproduzir. E para se reproduzir, elas precisam de adeptos, né? Então, existe sempre um grau de controle, vamos dizer, de direcionamento. E isso, às vezes, não está só no âmbito da direita, digamos isso de forma muito clara, né? Às vezes, também no âmbito da esquerda, né? Por exemplo, uma das críticas que eu faço aqui à teologia da libertação é que ela direcionou o texto bíblico só para, vamos dizer, para uma luta determinada, social e política. Quer dizer, ela também obnubilou, né? Ela também colocou zona de sombreamento em muitos outros textos. Agora, dizendo isso, eu também quero aí fechar essa parte da minha reflexão dizendo o seguinte: a Bíblia nunca foi lida no sentido de lida, acolhida, vivida, respeitada em sua totalidade, tá? Não existe leitura que não passe por processos hermenêuticos, por escolhas, por seleções. Se você pega, por exemplo, os textos reformadores iniciais, Lutero, Calvino, eles claramente fazem uma hermenêutica em torno do texto, né? O texto é sempre um conjunto de muitos, entende? O texto é excessivo, o texto é excedente, ninguém pode suportá-lo em sua totalidade. Então faz-se uma hermenêutica com certos recortes, né? A gente não pode esquecer, né? Nós podemos fazer doutrina de tudo, né? Porque senão seríamos esquizofrênicos e paranoicos, no mínimo. Então, eu diria, os graus de perversidade que você encontra hoje em dia no jogo institucional, midiático, político, né? A gente não pode esquecer que nesse momento também o universo religioso assume um papel, um protagonismo político muito importante, né? E a Bíblia entra nesse pacote também, né? Tudo isso tem que ser, eu diria, analisado com muitos matizes e muitas nuances, porque eu sempre receio que essa corrida rápida para criar um mundo, de certo e errado, preto e branco e absoluto e relativo, eu sempre encaro isso com muita preocupação quando a gente pensa na leitura que as pessoas fazem em seu cotidiano. Coisa boa. Se você ainda não pegou a sua xícara, pega a sua xícara, toma um café, se una a esse papo tão agradável. Compartilha ainda o link desse encontro com outros amigos. E lembrando que, além da disponibilidade do encontro no YouTube, nós também temos o nosso podcast do nosso canal, e cada episódio do nosso 50 Minutos de Teologia ficará disponível nas diversas plataformas Spotify, Applecast, Googlecast e agora no Overcast também. Então você pode acompanhar os nossos encontros também pelo Spotify, pelo podcast, melhor dizendo. Quando o senhor falava aí dessas questões, dessas leituras que são feitas e das variedades de leituras, né? Eu lembrava daquela frase do Lao Tse, quando ele diz que não existe leitura inocente e que cada um de nós deve dizer de que leitura, né, nós somos culpados. Mas eu quero aproveitar, professor, e transicionar um pouco, tendo em vista que o nosso tempo aqui nos convida à síntese, transicionar para alguns aspectos da literatura. Eu trouxe aqui um recorte de um livro do Christopher Hill, A Bíblia e as Revoluções, a Bíblia Inglesa e as Revoluções do século XVII, e ele, em um dos capítulos, ele afirma o seguinte, que os 100 anos que vão de 1580 a 1680 constituem a era mais importante da literatura inglesa. E aí, nesse capítulo, ele analisa o papel desempenhado pela Bíblia, né, nas transformações na literatura inglesa. Fazendo coro ao que o Christopher Hill afirma nesse livro,
O Northrop Frye, aquele grande literato, ele afirma no seu livro também, Código dos Códigos, que um estudioso da literatura inglesa que não conheça a Bíblia não conseguirá entender o que se passa. A minha pergunta, professor, fazendo esse diálogo com a literatura, e aqui 2 expoentes, né, do pensamento inglês, cada um no seu lugar, mas pensar dessa influência e das transformações positivas da Bíblia quando nós pensamos, por exemplo, no Brasil. O senhor poderia considerar algumas questões nesse sentido? Tanto de influência na literatura brasileira, como também dessas revoluções positivas das escrituras no cenário brasileiro. Beleza. Essa é uma pergunta que eu gosto de responder. Deixa eu aproveitar, eu estou aqui na mesa do meu escritório, né, e mostrar um livro que eu estou terminando de ler, né, a história da Bíblia inglesa como literatura. Eu estou aproveitando até para fazer um pouco de marketing, né? Eu estou terminando de escrever um texto que vai ser publicado agora em setembro, as palavras que eu escrevi na Bíblia, né? Que são crônicas teológicas e literárias sobre o texto bíblico. Então, não há um livro que tenha produzido tanto impacto na literatura ocidental, né, como a Bíblia. E não há, vamos dizer, tradição religiosa que tenha causado tanto impacto na arte e na literatura no Ocidente como a tradição judaica e a tradição cristã. Então você tem, vamos dizer, narrativas que expandem, né? Narrativas que reescrevem, que ressignificam, que desdizem para dizer, né? Então isso é uma marca, né, do impacto da Bíblia. E aí você tem muitos exemplos, né? Estão me ouvindo agora? Ouvindo perfeitamente. Tá, então eu vou continuar do celular, tá? Perfeito. Eu vou aproveitar então para concluir aqui que eu estava apresentando alguns livros do senhor. Deus no Espelho das Palavras, esse é um livro que fez muita diferença na minha formação. Tem um outro livro que eu quero também compartilhar com vocês do professor, que é esse aqui. Ele escreve juntamente com o Rodrigo Portela, Expressões do Sagrado, Reflexões sobre o Fenômeno Religioso. Tem também esse aqui, Religião, Crítica e Criatividade. E um livro que eu gosto também, um texto singelo, mas profundo, Uma Igreja com Teologia, publicado pela Fonte Editorial. Além desses livros que eu apresentei a vocês, o professor está aí no relançamento desse texto, Religião entre Desejo, Autocrítica e Comensalidade. Existem várias formas de você adquirir esse texto. A versão impressa, ela custa apenas R$19,90, é o preço de lançamento, mas ele será disponibilizado também em e-book, com o valor de R$15,90, e em 48 horas será disponibilizada a versão para o Kindle, né, na Amazon. Então, tanto a versão impressa como também o e-book. Você pode acessar a www.ambigrama.com.br. Professor. Beleza. Agora tá tranquilo para vocês. Ótimo. Então, eu agradeço. Deixa eu aproveitar, já que ele mencionou o meu livro lá, Deus no Espelho das Palavras. Essa aqui é a versão, é a segunda edição, tá? Que é revista, né? Que eu fiz em 2009, saiu em 2009 pelas Paulinas, né? Eu tenho uma prática de ficar escrevendo os mesmos livros, tá, gente? E aí chega um momento que eu escrevo um novo, né? Mas eu gosto de ficar brincando com os meus textos. Talvez seja um defeito meu. Mas deixa eu complementar aqui rapidamente, porque a gente perdeu um tempinho, eu lamento aí por essa interrupção.
essa questão da Bíblia, se você pega o tema da rivalidade fraterna, né, que é um tema muito importante nos textos bíblicos, né? A Bíblia, ela tem... Eu construo chaves de leitura, né, para ela. Então, uma das chaves que eu uso é aquilo que eu chamo de preferido-preterido, né? Quer dizer, tem o preferido e tem o preterido nas narrativas, nessa relação entre irmãos, por exemplo. Mas lá na frente, às vezes, o preterido passa a ser o preferido. Há uma inversão. Então, essas coisas nunca são simples, né? Na Bíblia. Então, existe muita rivalidade fraterna, vamos dizer, na Bíblia. E esse tema, ele é um tema muito importante na literatura, né? Se você pensa Esaú e Jacó, de Machado de Assis, Caim, de Saramago, Dois Irmãos, de Milton Ratum, né? Vamos dizer, só são alguns exemplos, né? De muitos exemplos na literatura, de como a literatura dialogou e dialoga com o texto bíblico. Do ponto de vista, inclusive, teórico, esse é um ponto que eu critico muito, né, na formação da área de letras, e em parte também na formação teológica, né? Mas na formação de letras, esse desconhecimento da Bíblia como fonte da literatura e mais, como literatura, como livro que deve ser lido também em sua força e intensidade literárias, né? Então você tem vários exemplos, né, da presença da Bíblia na literatura e na arte do mundo, especialmente no Ocidente, quando você inclui o Ocidente e já, claro, todos os povos que fazem parte desse processo de expansão da própria Europa. Ok, que bom que a gente conseguiu normalizar a transmissão, que bom que vocês continuam com a gente. A gente quer, então, transicionar para aquele momento onde os nossos internautas participam do café, né? A gente quer dar, então, a oportunidade que vocês façam aí as questões no nosso chat, a gente encaminha aqui. Eu vou trazer uma questão aqui feita pela Selma Ferraz. Obrigado, Selma, pela sua participação. Salma Ferraz, é isso. Ela faz a seguinte pergunta: é melhor desconhecer o texto bíblico ou conhecê-lo tortamente, como a maioria dos evangélicos hoje? Obrigado, Salma, pela participação, e essa é a questão. Bom, aí é uma pergunta, né, de amiga, né? A Salma, professora durante muito tempo da Federal de Juiz de Fora, da Federal de Santa Catarina, né, no departamento da pós-graduação em literatura. Veja, eu diria o seguinte, né, e vou dizer isso com todo o cuidado, né, da forma como a Bíblia, eu diria, tomou lugar nas narrativas do Ocidente, e aqui o Ocidente expandido, né, é impossível você desconhecer, vamos dizer. Eu diria, a Bíblia está aí, ela circula. Mesmo que as pessoas não leiam esse livro de Gênesis, Apocalipse e tal, a Bíblia circula, ela está nas frases, está nos muros, está na mídia, está no Facebook, está na literatura, está na novela, enfim, está aí, né? Ela está circulando, né? É um livro de ampla circulação, eu diria de amplo descontrole, ainda que as instituições religiosas, claro, queiram controlá-la e controlar o seu uso. Esses usos tortos, né? Deixa eu brincar um pouco com esse termo, tá, Salma e demais, né? As leituras, elas sempre carregam consigo, vamos dizer, potenciais desviantes. Claro, a gente teria que definir quais são os critérios, né, em que o desvio se torna uma ameaça, se torna, vamos dizer, uma instrumentalização do poder, né? Então,
por exemplo, uma página horrível no uso da Bíblia, que com ela tentou se justificar os processos de escravidão, né? Atribuindo, né, a um preterido, né? Quer dizer, cão. Olha só para onde que vão as criatividades das pessoas, né? E às vezes as criatividades mortíferas, né? Que, vamos dizer, o povo negro seria descendente de um preterido, de um amaldiçoado. Então, você tem esse conhecimento torto, para usar esse termo, né? E que é um perigo. Assim como você, por exemplo, pode fazer associações entre, né, o texto bíblico e os novos messias que surgem também em nossas terras tupiniquins. Mas eu diria que esse processo de leitura, ele tem que ser visto, eu diria, num conjunto mais ampliado, né, das forças da cultura, das forças, por exemplo, dos poderes, das forças de expansão do domínio. Então você tem essa possibilidade, né, do uso torto, né, alcançar a impiedade. Agora, eu diria, sem a Bíblia é muito difícil se viver, vamos dizer, porque a Bíblia está aí, está circulando, né? Ela continua sendo um texto que não cessa, né? Ela não para. E ela é sempre, vamos dizer, relida das diferentes formas, tá? Não estou aqui nem privilegiando qual é a forma ideal, mas das diferentes formas. Esse é um dos motivos por que eu também decidi escrever esse livro, né? As páginas que eu escrevi na Bíblia, ou as palavras que eu escrevi na Bíblia, porque a ideia é que o texto bíblico é um texto de circulação profusa em novas escritas e em novas falas. De certa forma, então, os leitores, vamos dizer, de um texto como o da Bíblia, em algum momento eles começam a interagir e a escrever seus próprios textos, os textos da vida, os textos de suas próprias trajetórias. Então, esse conhecimento torto ou não torto, eu diria, a fronteira é muito tênue, é muito sensível aqui, né? Só mesmo, eu diria, as análises muito setorizadas, muito singulares, voltadas para situações muito concretas, que podem dar conta, talvez, de quais são os resultados que nascem dessas leituras. Claro, uma coisa que sempre me interessa é quais são as leituras que a arte fez da Bíblia, né? Então, esse é um pouco o meu ofício, né? O que a literatura fez com o texto bíblico e o que eu, né, como autor menor, faço dessa leitura para as minhas próprias escritas. Então, eu acho que é um pouco a cadeia, né, da escrita. Professor, pensando um pouco nessas tensões que muitas vezes existem e que geralmente colocam as coisas nessa dinâmica de polaridade, né, dos extremos, mas ao pensar nas Escrituras enquanto palavra de Deus e pensando nas Escrituras também como palavra dos homens, ao leitor, que é uma pessoa, os leitores, que é a grande parte, né, não é dos que leem a Bíblia, são pessoas que levam, isso é muito bom, levam as suas experiências de vida para o texto fala na sua cotidianidade, pensando aqui no Carlos Mestre, quando traz aquela imagem de olhar a Bíblia enquanto janela, olhando para o passado e ao mesmo tempo vendo na Bíblia um espelho onde reflete a nossa experiência concreta, mas pensando aqui no lugar das pessoas que estão em comunidade de fé, que ouvem de que a Bíblia é a palavra de Deus, essa importante afirmação, mas o ouvir também a respeito da Bíblia enquanto palavra de homens. É possível nesse processo que o leitor, em meio às suas leituras, ele consiga separar o que é palavra de Deus e o que é palavra de homens?
nas Escrituras? Isso é possível? Certo. Tu tá me atiçando, né? Mas eu agradeço a pergunta e eu vou te responder da seguinte forma, né? A leitura do texto e o encontro com o divino, né? Com Deus, que se dá no processo da leitura, esse processo ele conhece, eu diria, vários movimentos. Então, quando a gente diz como distinguir, né, a palavra de Deus e a palavra dos homens, né, eu diria que a gente está tentando fazer uma coisa que nem Deus quis fazer, né? A gente está querendo ser melhor do que Deus, porque esse Deus, quando a gente pensa agora em termos de ação divina, do processo revelatório, ele resolveu se arriscar com o humano e dizer, né, a esse humano: escreva. Escreva. Então, não existe revelação divina que não esteja inscrita, pensando agora na Bíblia, né, nas narrativas escritas por autores dentro de um contexto, dentro de uma época. Então, eu não sei qual seria a necessidade realmente de tentar separar, não é, uma coisa da outra. Eu acho que essa é uma tarefa inglória. E ela pode ser, inclusive, para usar o termo de novo, ela pode ser perversa, porque é assumir uma tarefa que eu diria seria um pouco anti-divina, né, para usar esse termo. Deus, como se diz, decidiu que a sua revelação fosse manifesta em narrativas, em salmos, em provérbios, em contradições desses autores, em biografias decadentes, né? Eu defendo que o herói decadente não é uma coisa típica da literatura moderna. O herói decadente é uma característica da Bíblia, né? Os heróis da Bíblia são decadentes, né? Ou são mostrados em sua decadência, né? Então essa tentativa, né, de fazer essa asepsia, eu acho muito problemática. Claro, isso não significa abrir mão de chaves hermenêuticas que eu construo para chegar a resultados mais sistêmicos, né, mais abrangentes e até mesmo mais normativos em termos de processos de leitura. Mas fazer essa asepsia, eu diria, esse jogo eu não quero jogar, entende? Deixa para outros que têm tempo de tentar brincar de Deus para fazer isso. Eu quero brincar de ser homem, de ser humano, né? E tentar ler e escrever dentro desse âmbito que é o meu próprio âmbito, o da minha humanidade, nessa relação, inclusive, com essas heranças também. Agora, só complementando rapidinho, eu acho que é importante, aí eu volto ao início da minha fala. É importante não esquecer o fator surpresa, certo? Eu vou dizer de uma forma mais à la Bonhoeffer, né? A gente tem que ter a capacidade de também usar a Bíblia contra, não só a favor, né? Contra a gente, né? Dos nossos confortos. Então, para mim, na leitura que eu faço, eu não estou, vamos dizer, preocupado em confirmar um resultado a que se chegou já dentro de uma determinada tradição de interpretação. Eu estou mais interessado, por exemplo, em descobrir os fatores de surpresa nos textos. Quer dizer, eu leio os textos mais interessado em descobrir suas potências do dizer e não somente confirmar aquilo que, no fundo, já está estabelecido como o dito e o concluído. Então é isso, para finalizar essa parte aí
da minha reflexão. Quero colocar uma outra questão aqui, professor. Sim. É do Edvar Jimenez. Ele pergunta: há uma expressão popular no mundo teológico protestante que diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. O que você diria sobre ela? Beleza, ótimo. Acho que essa é uma questão bem bacana, porque aponta para um aspecto que para mim é importante, né? Vamos dizer, se eu penso a Bíblia como uma reunião de textos, né? Como um livro, mas também como uma reunião de livros, né? O que eu vejo nesse livro? Claro, personagens, tramas, dramas, enredos, né? São constantemente reescritos e ressignificados no próprio texto bíblico. Então aí eu lanço mão de duas, vamos dizer, até contribuições teóricas, né? Uma do Auerbach, num livrinho muito bacana que ele escreveu chamado Figura. Então ele mostra como, por exemplo, no fundo a Bíblia inaugura de certa forma uma narrativa que se movimenta em figura, quer dizer, Moisés, então Jesus é o novo Moisés, Adão, então Jesus é o novo Adão, quer dizer, aquilo que estava lá é ressignificado aqui, é ampliado aqui. Então esse jogo faz parte, né? A Bíblia ela se interpreta nesse sentido, né? Porque o Êxodo, por exemplo, o Êxodo é uma questão central. Aí esse é um dos aspectos que eu não absolutizo, né? Como a teologia da libertação em parte fez, né? Mas se você pega até antes da teologia da libertação, von Rad e outros, né? Vão privilegiar o Êxodo, né, como uma questão central, uma questão que volta, uma questão que está lá. Nas outras narrativas que não necessariamente estão falando explicitamente do Êxodo, mas o Êxodo está lá. Então, a Bíblia, vamos dizer, ela interpreta a si mesma, ela interpreta a própria Bíblia, porque ela vive desse recolhimento de narrativas, enredos, tramas e personagens em seus textos anteriores. Então, o processo de ressignificação é muito grande já no texto bíblico, né? Esse é um ponto para mim importante. Agora, um outro ponto é que esse processo de ressignificação, aí entra aquilo que é da hermenêutica longa, né? do Riquet, criou um processo infindável de interpretação. Infindável de interpretação. E por quê? E por que esse processo infindável? Por que não simplesmente pegar resultados e simplesmente aplicá-los? Ora, porque o processo da vida, né? E aí a gente pode até lançar mão de uma teoria da recepção, né? A Laiaus, né? A escola lá do sul da Alemanha, né? Que os textos velhos, né? Os antigos textos sempre são renováveis e novos porque os leitores se encontram em situações vitais singulares. Eu diria, a Bíblia interpreta a si mesma porque ela vive em parte de si mesma, mas ela vive também de um processo que desencadeia, eu diria, uma interpretação sem fim, porque os leitores ainda não acabaram de lê-la. E aí entra para mim de novo a questão surpreendente. Às vezes eu encontro leituras surpreendentemente belas em lugares que não são necessariamente os normativos da religião institucional. Mas esse processo, para mim, ele encontra a ressignificação, mas encontra a expansão do sem fim, né? É um mundo sem fim. Eu queria, então, caminhando para o final do nosso programa, pedir que o professor falasse um pouquinho sobre o livro, esse livro que está sendo lançado e que nós já colocamos a imagem, colocaremos enquanto ele estiver falando, e que aproveitasse também, professor, esse momento para deixar uma palavra
para as pessoas que estão nos acompanhando, aquelas que nos assistirão ou nos ouvirão também através do podcast, nesse cenário que nós estamos vivenciando de pandemia, se é possível também encontrar nesse livro essa fonte de consolo necessária para resistir nesses dias. Então, tentando colocar duas questões em uma, fale-nos um pouco desse seu livro e também deixando aí a sua palavra para as pessoas e todos nós que estamos enfrentando esse momento. Beleza. Então, eu quero, claro, antes de tudo agradecer, né, a oportunidade e, enfim, satisfação muito grande, né, ter esse papo com vocês. Sobre o meu livro, esse livro é uma edição, de novo, né, revisada e aumentada. É o mesmo livro e não é mais. É um livro que, na verdade, eu tento, né, focar 3 aspectos da religião, tá? Aspectos que às vezes não são muito contemplados, né? Legal, saudades da Annelise, você deu aula para mim em 1996, olha só. Essas barbas brancas não negam mais os tempos, né? Muito bacana. Então, o texto, olha só, até minha família é teu negócio, né? Tem minha sobrinha, minha irmã, bacana, um beijo. Um beijo. Sobre a questão do meu livro, né? Eu tento pegar em forma de ensaios curtos, tá? São ensaios curtos, 3 aspectos da religião que me interessam e que às vezes não são valorizados devidamente nos estudos da religião, né, no contexto brasileiro, enfim. Primeiro, a religião aponta para aquilo que nós somos, né? Nós somos seres de desejo. E aqui, já digo, né, desejo não é já um problema, um pecado, um erro, enfim, nada disso. Desejo é aquilo que nos constitui. Nós somos seres desejantes. Ponto. O primeiro desejo, que está um pouco no texto bíblico inicial, é o desejo em torno do conhecimento, né? Conhecer o bem e o mal, por exemplo. Pois muito bem, então esse é um corte que eu faço, um recorte, né? Um outro aspecto é da autocrítica. Por quê? Os estudos da religião no âmbito da modernidade privilegiaram muito a visão crítica sobre a religião. Mas há um aspecto da religião que é a primeira grande crítica à religião nasce dentro da própria religião. Ok? A religião é autocrítica. Ela não é só objeto de uma crítica. Então eu resgato um pouco esse aspecto. Aliás, vocês me dão a oportunidade de dizer uma coisa. Eu acho sempre muito lamentável, né, quando eu ouço, né, assim, pregadores ou pessoas, né, dizendo que, né, a religião, estamos cheios de religião, fartos de religião, religião é um problema. Toda pessoa que fala em nome de um texto, de uma divindade, está praticando religião, gente. Ainda que ela tente dizer que isso não é religião. É religião, porque pode ser analisado como fenômeno religioso. Lê um texto, participa de um rito, tem uma mensagem, etc. Então, eu destaco nesse livro que a primeira crítica séria à religião, crítica séria à religião é feita na própria religião. E o terceiro aspecto é da comida. Quer dizer, parte das nossas religiosidades, parte das nossas tradições celebram a comida, entende? Celebram a bebida. E só para lembrar, né, uma das coisas que sempre me impressiona no ministério lá de Jesus Cristo é como ele é criticado, vocês devem lembrar, pelo fato de comer e beber. Então, comida é uma questão central para mim, ainda que, claro, a gente tenha dado muita importância ao universo mais conceitual doutrinário. Então, é sobre o livro, né? Comprem, tá?
Bom, está aí à disposição, né, de vocês, e claro, né, quem se aventurar a ler, eu agradeço quem tiver paciência de enviar uma reação, né, enfim, qualquer coisa, um questionamento, uma crítica. Isso é sempre bacana para quem escreve, ter uma reação, né? Sobre esse momento atual e sobre a Bíblia, né? Veja, vai estar inclusive na introdução, né, do meu livro, As Palavras que eu escrevi na Bíblia. A Bíblia, ela serviu diversas vezes como a casa de repouso, a casa do amparo, entende? A proteção de povos, a identidade dos perdidos, o chão daqueles que perderam seus lares. Então, esse texto, ele teve também esse poder de circular na cultura, de circular na vida, circular na arte, porque ele teve o poder de estar com as pessoas em seus momentos, às vezes, mais tranquilos e banais, mas muitas vezes nas suas situações de desespero e desamparo. Então, se hoje, né, existem os ávidos de poder querendo usar algum texto para só celebrar o seu próprio poder, eu diria, esse texto continuará a ser e sobreviverá a essa avidez e continuará a ser, né, para muitas pessoas, muitos grupos e muitas culturas, um texto da proteção, do amparo e do chão da vida das pessoas. Então é isso, né? A pandemia, contra as forças que tentam de forma totalitária e intolerante nos fazer medrar, né? Mas o texto ainda também é um lugar das nossas sobrevivências e resistências. Isso. Eu quero agradecer, professor, a gentileza de você ter separado esse tempo, extremamente grato por ter a sua presença conosco, muitíssimo honrado. A sua vida faz sentido na minha formação, não apenas os seus textos, mas a coragem de ser e de dizer, né? Então, isso tem marcado a minha caminhada lá no início da minha trajetória, há 20 anos atrás, iniciando os estudos de teologia. Foi muito bom te ouvir lá e é bom te ouvir hoje e perceber que essa vocação que extrapola as estruturas e que irradia essa graça em todos os lugares. Muito bom te ouvir e fica aí para vocês as informações do lançamento. A gente tem um privilégio de, nesse programa, assim, contar com, de alguma forma, né? Ainda está quentinho ali a questão do lançamento do livro do professor e a gente tem o privilégio aqui no nosso canal Teologia Hoje de contar com esse momento tão significativo para nós. Eu quero, então, agradecer a todos e todas que participaram conosco nessa noite, você que foi paciente. Estamos ao vivo é assim mesmo, tem os desafios das transmissões na internet e fazer o pedido que fizemos no início. Caso você ainda não seja assinante do nosso canal Teologia Hoje, se você entende que esse conteúdo é relevante, compartilhe com outras pessoas, compartilhe o link do nosso encontro de hoje com outros amigos. E a partir de sábado estará disponível nas plataformas, nas diversas plataformas de podcast esse encontro. Muito obrigado a você que esteve conosco hoje, muito obrigado a você que nos acompanhou, que nos honrou com a sua presença, que interagiu, que fez questões. Deus abençoe vocês e que a bênção do Eterno, que enriquece, que não acrescenta dores, esteja sobre a vida de vocês, a vida dos seus familiares e amigos. E até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.